Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula. Então, nós estávamos falando a respeito dos instrumentos utilizados para medição envolvendo radiação solar, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de instrumentos, né? Por exemplo, o piranômetro, que ele é um dos mais utilizados para medição de radiação global. Ele tem essa cúpula aqui, né, abobadada. O pireliômetro de cavidade, depois mais adiante eu vou explicar um pouquinho melhor ele, mas o raio da radiação direta entra aqui nessa cavidade e o sensor fica lá no final, no fundo dele. E aqui dois sensores eletrônicos, tá? Não são, né, naturalmente os outros aqui também têm eletrônica envolvida, mas ele possui sensores diretos, né, de captação de radiação. Esse aqui são sensores mais eletrônicos. Esse aqui trabalha com o próprio processo de fotoeletricidade, de fotoconversão, a partir de uma célula solar. Ele já dá a medida em watts por metro quadrado na sua saída. E esse aqui é um medidor portátil, né, cuja precisão é um pouco menor. Então aqui alguns outros exemplos, tá? Um outro exemplo de piranômetro. A própria célula solar ela é considerada um sensor. Aqui uma outra foto do pireliômetro. Aqui um radiômetro. Um radiômetro já é um equipamento um pouquinho mais elaborado que o piranômetro. Esse aqui é um outro tipo de sensor diferente. Ele é usado para medição de radiação difusa também. E aqui são alguns sensores utilizados na área da eletrônica, tá? Só que na verdade esse aqui é um sensor de biogás, tá bom? Mas nós temos sensores também usados em projetos envolvendo Arduino e outros, né, que podem ser utilizados para essa finalidade. Bom, esse aqui é o medidor, aquele que eu falei para vocês, o analógico de medição da posição solar, da hora solar, tá? Então, ele é um globo de vidro, cuja radiação ela bate e vai rebater aqui num papel aqui abaixo, tá? Então, esse papel ele vai marcando as diversas posições solares ao longo do ano. Aqui outras imagens, tá? Desses nossos sensores. Então, aqui ele com a cápsula, né, com a cúpula protetora, aqui 100, e aqui aquele medidor lá que faz a medição da radiação direta. Então, a radiação entra aqui por esse tubo, e aí essa profundidade do tubo garante que entre a entrada dele e o ponto do sensor, somente a radiação direta, aquela que entra de forma reta, vai ser medida. E aí todos esses sensores são combinados em uma estação desse tipo aqui. Então aqui são estações portáteis, né? Naturalmente o ideal é você usar uma estação mais evoluída, tá? Esse aqui é um sensor destinado à medição de radiação difusa, conforme vocês podem observar. Ele tem esse anteparo aqui, à medida que o Sol vai mudando, essa alavanca aqui ela vai mexendo de forma que isso aqui fica sempre sombreado, tá? E aí ele garante que ele está medindo sempre na sombra, portanto medindo só aquilo que é difuso. Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, também está sendo muito utilizado imagens de satélite, tá? Tanto para analisar a radiação quanto para analisar a nebulosidade. Só que a gente já entra para um campo mais da parte meteorológica, que já é um campo que está sendo muito estudado, ok? Bom, pessoal, agora que vocês compreenderam um pouquinho melhor, né, os tipos de sensores e instrumentos utilizados, nós vamos compreender agora um pouquinho a respeito de algumas grandezas, tá? Que tem que ser entendidas, né, compreendidas, dominadas para quando você vai fazer estudos de aproveitamento de energia solar, seja ele térmico ou fotovoltaico, tá? Então, uma das primeiras grandezas que a gente precisa compreender é a grandeza insolação, tá? Essa grandeza insolação, basicamente, ela vai passar para a gente qual informação? A energia solar que incide em uma determinada área da superfície. E é a informação que a gente mais está interessado. Por quê? É essa informação que a gente quer saber. O quanto de energia solar eu consigo
absorver em uma determinada área de telhado ou em uma determinada área de painel fotovoltaico ou térmico para ser convertida na forma térmica ou na forma de calor. Então, a unidade de insolação, por esse motivo, é dada em watt por metro quadrado. Com isso, eu vou saber qual é a potência que eu consigo absorver ali naquela região e a energia, naturalmente, vai ser watt-hora, tá? Então, a partir do momento que eu pego essa potência e que eu estudo a variação dessa potência ao longo do dia, isso vai me dar uma curva em watt-hora por metro quadrado, que vai ser uma curva semelhante a esta daqui. E aí eu chego naquela condição que eu falei para vocês, né? Que ao sol do meio-dia eu tenho o ponto máximo, né, de irradiância aqui, de insolação no caso, e no início e no final da tarde o ponto de radiação mínima, ok? Essa medida de radiância também, ela pode ser quantificada de uma forma diferente, tá? Onde o pessoal costuma converter isso em horas de sol pleno, ok? Então, basicamente, para isso, adota-se uma radiância padrão de 1000 watts por metro quadrado, que é aquela condição, né, testada laboratorialmente, onde são levantados todos os dados nominais do painel fotovoltaico, por exemplo. Então, se eu pegar aqui a energia acumulada nessa minha área aqui, abaixo dessa minha função, vou pegar isso aqui, eu vou ter o total, né, de energia acumulada em watt-hora por metro quadrado. Se eu dividir isso por 1000 watts por metro quadrado, eu tenho o total de horas de sol pleno ao longo do meu dia. Isso também facilita o nosso cálculo. Bom, pessoal, essa insolação então ela é uma medida extremamente útil. Geralmente os mapas de insolação, além de expressar em watt-horas por metro quadrado, né, isso é expressado na forma de dias, tá? Então, watt-hora metro quadrado dia, ou você pode ter um total acumulado, mensal ou anual, caso seja esse o interesse. E aí vocês têm várias fontes aí que podem te auxiliar a fazer esse levantamento. Uma dessas fontes é o próprio SUERA. Então, o SUERA é do grupo OpenAI, é um grupo internacional norte-americano destinado a estudos, né, de energia solar e eólica, tá? Então você tem lá mapas solarimétrico e outros tipos de mapas. Existem também esses outros grupos aqui, né? O Solar, Portal Solar, Vento Solar, existe o Crecésio e existe o próprio site, né? Da nossa agência meteorológica, né? No caso o CPTEC, né? Onde você consegue também fazer essas análises a partir das estações distribuídas ao longo do nosso país, tá? Bom, esses dados a partir de diferentes fontes, via de regra, você vai receber uma planilha tabulada e a partir dessa planilha você consegue construir gráficos a exemplos desses aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, gráficos, né, de valor médio diário de radiação, né, em kWh por metro quadrado dia. E aí, a partir disso, você consegue estimar mais ou menos qual que é o comportamento da insolação, da radiação que chega naquela região que você pretende instalar o sistema fotovoltaico. Só que eu chamo a atenção de vocês para esse gráfico aqui ao lado, tá? Qual que é a informação que esses dois gráficos aqui estão passando? Primeiro, ele está fazendo uma comparação de diferentes origens de dados, tá? E aí aqui a coisa começa a ficar um pouquinho diferente. Então você tem, por exemplo, aqui em preto o Atlas Solarimétrico do SUERA, em azul da NASA, em verde o Sandata e por aí vai. Então você percebe que existe uma variação da radiação, ok? Então existe uma variação entre as fontes. Aí depende, às vezes você faz o seu projeto fotovoltaico com base em uma fonte, naquela que você pagou lá e o programa que você usa para o dimensionamento fotovoltaico utiliza. Mas às vezes seu concorrente usa uma outra fonte. E aí aquele cliente, né, ele fica um pouco sem saber. Então você precisa tomar esse cuidado.
Outra coisa aqui diferente, a posição, né, a latitude. Então eu estou pegando aqui duas regiões diferentes, só Manaus e Rio Branco. Então eu estou aqui pegando duas regiões diferentes e aí vocês observam aqui, né, no caso, que a posição influencia. Você tem aqui uma região de Manaus, onde você tem uma insolação, né, uma radiação solar média um pouco menor do que, ou melhor, um pouco maior do que aqui na região. Não, tá certo. A radiação média de Manaus um pouco menor do que a de Rio Branco, tá? Então vocês podem ter essas variações. Então por isso que cada caso tem que ser estudado pontualmente. Cada caso, cada condição, você vai ter um comportamento diferente. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.